Olá, sétimo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estão preparados para mais uma aula de ciências? Vamos lá, corram, peguem o livro de ciências e já abram no capítulo 7, né? Vamos estudar hoje o capítulo 7, é um pouquinho grande esse capítulo, mas vamos lá. O capítulo 7 ele fala tudo sobre saúde, tudo relacionado à saúde. Cai bem com o que a gente está convivendo agora, né? Todo mundo quer saúde, né? Por isso que a gente está isolado nas nossas casas. Eu estou aqui, ó, dando aula da minha casa e vocês aí assistindo em casa. Por quê? Porque a gente quer preservar a nossa saúde. A gente escuta muito quando a gente deseja um feliz aniversário para alguém, a gente sempre usa essa palavra saúde. Então eu vou começar falando com vocês sobre saúde pública. A saúde pública ela está relacionada a vários fatores, e a gente vai ver que fatores são esses. Ou seja, são fatores físicos, fatores mentais, existem também algumas condições melhores de vida para as pessoas, que também faz parte da saúde pública, saneamento básico, uma boa habitação, uma moradia, digamos assim, salários dignos, né? As pessoas precisam de trabalho, ou seja, tudo que leva as pessoas a ter uma vida digna, né? De uma comunidade, de uma sociedade, está relacionado a fatores de saúde pública, ok? Então, quando isso não acontece, né? Quando não acontece isso na prática, porque a gente sabe que isso, né, é lei. As pessoas têm direito, mas a gente sabe que na prática isso não acontece, né? Mas quando isso não acontece, temos uma comunidade doente, temos uma comunidade fragilizada por conta da falta de saúde pública. Então, quando acontece numa comunidade, numa cidade, num estado, numa região, quando acontece um surto de uma doença como essa que a gente está vendo agora, da coronavírus, digamos assim, quando acontece esse surto, né, na cidade, será que nós, cidadãos comuns, devemos nos preocupar e sair por aí procurando saber quantos casos de doenças já aconteceram na nossa cidade? Será que isso é responsabilidade nossa? Não, não é responsabilidade nossa. Existem os indicadores epidemiológicos. Esses indicadores epidemiológicos, eles irão analisar, eles irão investigar, procurar saber, né, quantos casos aconteceram na cidade para nos manter informados, certo? Então, os indicadores de saúde, eles podem indicar apenas um caso simples de uma doença na cidade, como com grandes casos, né? Quanto grandes quantidades de casos como esse que está acontecendo agora, né? Tem cidades que têm muitos casos de coronavírus, então os indicadores de lá vão lá e vão investigar. Aqui na nossa cidade, os indicadores já nos indicou, já nos falou que tem 2 casos de pessoas infectadas aqui na nossa cidade, né? O prefeito já anunciou que tem 2 casos de coronavírus. Quem indicou isso para a gente foi os indicadores da nossa cidade. Então, os indicadores de saúde, eles podem ser classificados em, vamos lá, demográfico, socioeconômico, nutricional, ambiental, negativo e positivo. Ele vai ser negativo quando ele vai falar de mobilidade e morabilidade. E ele vai ser positivo quando ele for falar da qualidade de vida e fator de proteção de uma cidade. E no Brasil, quais são esses principais indicadores? Ou seja, quais são os indicadores mais usados no Brasil? Vamos lá. São os demográficos, os socioeconômicos, os de mortalidade, os de morbilidade, fatores de risco e, por fim, o de cobertura. Vamos ver o que cada um faz. O demográfico, ele refere-se ao número de habitantes, a idade das pessoas daquela cidade, o sexo,
das pessoas, se tem mais homens ou mais mulheres, e a etnia de uma região. Ou seja, isso é a parte dos indicadores demográficos. Mas temos os indicadores socioeconômicos. Esses indicadores eles vão identificar a renda, a ocupação, a classe social, etc. Ou seja, socioeconômico ele vai estudar mais a economia da cidade, né? As pessoas, o modo o estilo de vida das pessoas, né? Como as pessoas vivem, se ganha bem ou se são menos remunerados. Temos também o número de mortalidade, né? Um indicador de mortalidade. Esse indicador de mortalidade ele vai indicar o número de óbitos, quantas pessoas morreram na cidade. Também eles indicam quantos bebês nasceram vivos, né? Nascidos vivos, e quantos nasceram mortos. Eles vão investigar essa parte que acontece na cidade. Também temos os de morbilidade e fatores de risco. Então, esse indicador ele registra o número de pessoas com doenças que ocorre em uma comunidade. Ou seja, está acontecendo uma pandemia, uma epidemia na cidade. Então, esses indicadores de morbilidades e fatores de risco, eles vão lá e vão saber, vão procurar saber e vão ver que há os números de casos dessa doença, certo? Também temos o de cobertura, o indicador de cobertura. Esses indicadores de cobertura é como se tivesse a cobertura de tudo que acontece. Eles acompanham o número de pessoas de uma comunidade que foram atendidas pelo SUS. Por isso que quando a gente vai para o posto de saúde, tem tantas fichas hoje, então a gente assina lá e fica a quantidade de pessoas que foram atendidas naquele dia. Por quê? Porque depois os indicadores eles vão lá, vão contar para esses números e depois eles ficarem bem informados com esses números. Também temos, eles também, o de cobertura, ele também é responsável pela quantidade de pessoas que foram internadas naquela localidade, ok? Internadas nos hospitais. Vamos lá. Vamos falar agora dos combatendo os invasores, certo? É um tema que tem lá no livro de vocês de ciência, combatendo os invasores. Vamos lá. Já estudamos na sala, né? Não sei se vocês lembram, que eu já falei na sala que o nosso corpo ele é como uma máquina. Eu já falei isso na sala, que ele é como uma fábrica, como uma máquina. Se der defeito em uma peça dessa máquina, todo o corpo vai sentir o impacto, né? Se for uma peça importante, o corpo vai parar. É como uma máquina. Também já falei para vocês que o nosso corpo ele tem uma barreira de defesa natural, certo? Então o nosso corpo ele tem barreiras físicas. Essas barreiras são barreiras físicas. Elas atuam protegendo todo o nosso corpo de algumas doenças, certo? E mesmo assim, pode acontecer dos invasores eles conseguirem ultrapassar essas barreiras, né? Eles conseguirem invadir o nosso organismo. Então, vamos estudar um pouquinho agora sobre essas barreiras. Vai, gente, que eu tô falando muito. Sobre essas barreiras. Então, vamos primeiro falar das barreiras naturais. O nome já diz, naturais, do nosso corpo. Então, para nos proteger de invasores infecciosos, nosso corpo ele possui algumas barreiras. Barreiras essas que são barreiras naturais. A primeira barreira que os invasores encontram no nosso corpo é a pele, certo? Por quê? A nossa pele, ela impede a passagem de bactérias. Então, outras primeiras barreiras que tem no nosso corpo são as lágrimas, né? As lágrimas nos nossos olhos, a saliva e os ácidos estomacais. Essas são as primeiras barreiras que tem no nosso organismo, ok?
Vamos falar dos mecanismos de defesa, certo? Os mecanismos de defesa é quando o invasor ele consegue ultrapassar, né? Às vezes, mesmo tendo essas barreiras, o invasor ele é forte, ele consegue ultrapassar essas barreiras e ir para o nosso organismo. Porém, tem certas partículas, né, que rodeiam essas vazias. Mas quando eles entram, digamos que passou a pele, passou a primeira barreira, chegou lá dentro. Lá tem certas partículas que vai rodear esse invasor, como se fosse os segurança do nosso organismo. Eles vão logo em cima, eles ficam lá rodeando ele para que eles não consigam se espalhar. Quando eles vão lá e invadem o nosso organismo, né, as partículas vão lá e circulam ele, tipo de segurança. Mas aí eles já provocam inflamação. Por que eles provocam inflamação? Para chamar a atenção da célula de defesa. A célula de defesa, de imediato, quando ela percebe a inflamação, ela vai se ligar que tá tendo invasores no organismo. Então, a célula de defesa ela vai enviar reforços. Ou seja, ela vai mandar mais defensores para ajudar a expulsar esse invasor do organismo, certo? Vamos lá. Temos mecanismos de defesa específico. O nome já diz, é específico. Ele vai lá, ele age bem no lugar certo. Então, esse tipo de imunidade, porque esses invasores esse mecanismo de defesa específico é um tipo de imunidade que tem no nosso organismo. Então, ele se desenvolve, né? Ele é desenvolvido sempre que o sistema imunitário reconhece um antígeno, ou seja, o organismo ele memoriza o agente patogênico numa primeira inflamação. Ou seja, quando aconteceu a invasão e aí o agente patogênico ele provocou a inflamação. E o que o mecanismo de defesa específico faz? Ele memoriza que tipo de inflamação é essa. Quando ele já indica ao tipo de inflamação, o local da inflamação, ele vai lá, ó, de imediato, e daí manda a resposta imunitária rápida e poderosa, acabando com a infecção. Ok? Por isso que muitas vezes a gente tá com a garganta inflamada. Isso acontece muito na garganta. A garganta está inflamada. Mas aí a gente não toma remédio nenhum e a garganta fica boa. Parou de doer de repente. Tomei remédio nenhum, graças a Deus. E a garganta ficou boa. Por quê? Porque o mecanismo de defesa específico, ele agiu diretamente na inflamação da garganta, curando a sua dor de garganta. Certo? Vamos falar um pouquinho agora de alergias, né? Temos também alergias, que é um caso bem raro hoje em dia, bem raro não, né? Bem, digamos assim, que a gente vê muito. Fugiu aqui a palavra, mas vocês entenderam, né? Bem comum, era comum, gente, que eu estava procurando. Um caso bem comum, né? Que as pessoas hoje em dia, é raro a gente escutar uma pessoa dizer que não tem alergia, mesmo eu tenho. Minhas alergias são alergias leves, mas tenho, né? A poeira, a, digamos assim, a frieza, né? A lugares, a mofo, a fungos, né? Eu sempre tenho essas alergias. Vamos lá. Então, elas acontecem quando o sistema imune ele é capaz de produzir anticorpos contra um antígeno. Ou seja, ele produz esse anticorpo contra um antígeno. Então ele vai provocar a alergia. E geralmente são inofensivos. Né? Esses agentes eles são inofensivos. Alimentos que são alguns tipos de alimento, são algum tipo de corante, algum tipo de medicamento,
Por que são nocivos? Porque qualquer pessoa pode comer e não tem nada. Mas se alguém come que tem alergia, vai sofrer uma reação alérgica. Reação essa que pode ser leve, né? Que tem tratamento, que é bom cuidar mesmo sendo leve, mas temos aqueles tipos de alergia bem forte, que pode levar até a morte. Esse tipo de alergia são alergia, deixa eu pegar aqui o nome do tipo de alergia bem forte que tem. É o tipo de alergia que se chama choque anafilático. Choque anafilático é o nome do tipo de alergia fortíssimo que pode levar a pessoa à morte, certo? Por isso que devemos já cuidar quando ela já está no nível leve, para que ela não chegue a esse tipo de alergia que pode matar. Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora de imunidade, né? Imunidade do nosso corpo. Então, a imunidade ela pode ser do tipo natural ou adquirida. Natural do nosso corpo, né? Que cria do nosso corpo, ou adquirida. E todas as duas podem ser ativa e inativa. Vamos ver isso direitinho agora. A forma natural ativa é quando o próprio corpo se autoconfere, ou seja, se autoproduz a cura. Por meio de uma ação espontânea, produzindo anticorpo de defesa. Ou seja, às vezes o nosso corpo mesmo, ele produz anticorpos e vem curar alguma inflamação que a gente tem, um corte, né? Quantas vezes a gente pode levar um corte, inflamou, a gente não tomou medicação nenhuma, a gente não passou pomada nenhuma, e mesmo assim, aquele corte curou-se e fechou e se curou. Por quê? Porque foi a nossa imunidade que estava legal, né? E a gente fica com a imunidade legal quando a gente tem uma boa alimentação, por isso alimente-se bem. Então, ela produziu anticorpos e fez com que aquele corte se autocurasse. Então, isso é uma imunidade, né, de forma natural ativa, porque ela foi lá e agiu, ok? Já a forma passiva, ela ocorre quando anticorpos são transferidos de um organismo para outro, de forma natural. Ou seja, ela é natural, certo? Do corpo, mas ela é passiva, como é o caso de um exemplo do bebê, né? O bebê que recebe da mãe diversos anticorpos através da placenta durante a gestação e através do leite durante a amamentação. Ou seja, vamos lá. Essa passiva ela é natural porque é produzida no corpo da mãe, é do corpo mesmo. Mas ela é passiva porque quem vai se beneficiar é o bebê. O bebê vai se beneficiar de alguns nutrientes que tem na placenta da mãe. O bebê vai se beneficiar do leite da mãe, né? Das vitaminas, dos nutrientes que tem no leite da mãe. Então é passivo porque outra pessoa se beneficiou. Entendeu? Vamos lá. Vamos para a imunidade adquirida. A gente viu a natural, agora a gente vai ver a adquirida. O nome já diz, né? Adquire. Algo adquirido. Vamos lá. Também pode ocorrer das duas formas. Assim fica 4, né? Assim. Das duas formas. Passiva e ativa. Vamos lá. A forma passiva ela acontece quando há a introdução de anticorpos adquiridos por outro organismo, que é o caso do soro, que tem efeito temporário. Ou seja, o nome já diz adquirido, porque o soro ele é injetado na pessoa, então a pessoa adquire. E aquele soro ele vai causar um anticorpo no nosso organismo. Ele é passivo, né? Porque ele foi adquirido e ele vai ficar lá no corpo da gente e não vai provocar nada no corpo da gente. E ele vai limpar, fazer tipo uma limpeza em alguma coisa que a gente digeriu que fez mal, coloca o soro. Por exemplo, quando a gente está no hospital, que toma uma medicação contra
né? Por exemplo, tomou remédio demais, a pressão baixou. Então, joga o soro bem rápido para o soro lavar aquela medicação e você poder voltar ao normal. Ou seja, ela tá beneficiando, ela foi adquirida, mas ela foi só lá, ó, só fazer aquela função e ir embora. É algo rápido, é temporário. E a forma ativa, né? Da imunidade adquirida. Vamos lá. Ela ocorre através de vacinas. Vamos lá, vamos ver o que a vacina faz. Ela contém fragmentos do próprio vírus, enfraquecidos ou inativos, levando o organismo a produzir seus próprios anticorpos, tornando-se imune àquele agente. Ou seja, diferente do soro, a vacina não é temporária, ela é permanente. Então, ela é adquirida porque foi injetada no nosso corpo, né? A gente toma a vacina. Mas ela, ela vai provocar, ela vai fazer com que nosso organismo produza anticorpos. Ou seja, nosso organismo mesmo que vai produzir anticorpos. Ela vai somente ajudar a gente, o organismo da gente mesmo, produzir anticorpos para a gente ficar imune a um certo tipo de doença. Que, minha gente, é o que a gente mais está precisando nesse momento, uma vacina contra esse coronavírus. Por quê? Ela diferente do soro, ela não é temporária. Ela vai ficar no nosso organismo, ela vai ajudar o nosso corpo a ficar produzindo anticorpos contra os vírus. Imagine uma vacina contra o vírus do Covid-19. Diga aí. Eu sei que já devem estar tentando fazer essa vacina, mas até lá a gente vai sofrer um bocadinho, né? Mas futuramente a gente vai estar livre. Antigamente tinha muitas doenças que matavam, agora como essa Covid-19 está matando. Sarampo, rubéola, bexiga. Essas doenças antigamente matavam muita gente. Até se fazer a vacina e as pessoas ficarem imunes a ela. A gente está precisando de uma vacininhazinha assim, agora, nesse momento. Mas vamos lá. Mas existem algumas contraindicações em relação às vacinas, né? Tem pessoas que não podem tomar as vacinas. Pessoas que têm alergia a alguma substância que contém na vacina, né? Tem pessoas que têm alergia a alguma substância, alguma composição química que tem na vacina. Mulheres gestantes, elas não podem tomar vacinas que contêm bactérias produzidas quer dizer, não podem tomar vacinas que são produzidas a partir de bactérias atenuadas e vírus atenuados. Porque se ela tomar vai fazer mal para a criança. Não pode. Indivíduos que têm o vírus do HIV, né, que são portadores de AIDS, não podem tomar a vacina. Indivíduos que têm câncer, que estão em tratamento de quimioterapia também não podem tomar. Transplantados, pessoas que passaram por um processo de transplantes, também não podem tomar a vacina. Pacientes em tratamento com altas doses de corticoides também não podem tomar a vacina, né? E entre outras contraindicações que existem. Essas são as principais. Vamos lá. Existe também lembrando, pessoas que têm alergia ao ovo também não pode tomar não, viu gente? Porque praticamente a maioria das vacinas contém ovo. Então, se você tem alergia ao ovo, não pode tomar. Existem outras contraindicações falsas, né, que não são verdadeiras, que as pessoas criam, inventam. E muitas vezes você deixa de tomar a vacina podendo tomar por conta de algumas contraindicações falsas, que você pode conferir aí no seu livro de ciência, que lá está detalhadamente algumas contraindicações falsas. Eu não vou detalhar aqui para não ficar mais longo ainda esse vídeo, tá bom? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora do sistema linfático e a imunidade. Como é que os dois trabalham. Ou seja, o sistema linfático, ele trabalha em equipe junto com o sistema circulatório. Ok? Temos os gânglios linfáticos. O que é que os gânglios linfáticos fazem?
Eles são encontrados em maior quantidade no abdômen, no peito, no pescoço, nas axilas, nos joelhos e nos cotovelos e nas virilhas, certo? Elas produzem leucócitos ou glóbulos brancos. Quando ocorre qualquer inflamação nos gânglios, próximo à área que aconteceu essa inflamação, ele vai inchar, né? Vai tornar-se inchado, que a gente dá o nome de íngua. Quem aqui nunca teve uma íngua? Quando você tiver uma íngua, que é um carocinho que machuca, que dói, que incomoda, às vezes sai debaixo das axilas, às vezes sai no pescoço, às vezes sai na virilha. Então, quando surgir uma íngua no seu corpo, saiba que tem alguma inflamação no seu organismo. Então, a íngua é sinal de inflamação. Saiu íngua, então é o seu organismo, é os seus anticorpos indicando que está acontecendo algum tipo de inflamação no seu organismo. Então, ó, vamos cuidar disso aí. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do baço, né, que também tem lá nesse capítulo de vocês, que é um pouquinho extenso. O baço, ele possui algumas características, e características são essas. Resumir aqui o máximo que eu pude. Vamos lá. Ele se localiza por trás do estômago, certo? Fica por trás do estômago, do lado esquerdo, na parte superior do abdômen. É onde fica a localização do baço. E ele possui uma cor arroxicada e tem a forma de ovoide, ou seja, redonda, certo? O baço ele tem algumas funções. As funções dos baços são filtrar o sangue do organismo, ele filtra todo o sangue do nosso organismo, remove os glóbulos vermelhos envelhecidos do nosso corpo, né? Os glóbulos vão envelhecendo, então ele vai lá retirando, fazendo aquela limpeza. Ele elimina bactérias do sangue, ajuda a tirar a bactéria do sangue, tá vendo como o baço ele tem funções importantes, e entre outras. Essas são só as principais, mas quando você lê o capítulo 7, você vai ver todas as funções direitinho, detalhadamente, ok? Vamos falar da linfa. Então, o que é linfa? Linfa é um fluido esbranquiçado, né? E ele é parecido com a corrente sanguínea, porque ele percorre todo o nosso corpo. Então, ele faz todo um trajeto pelo corpo, circulando sempre no sentido do coração, certo? A linfa ela percorre, né, tipo uma coisa branca, branquicenta, tá lá misturada, ele percorre todo o nosso corpo, né? Mas sempre vai em sentido do coração. A linfa ela é lançada na veia cava, certo? Onde se mistura com o sangue venoso. Então, a linfa, ela vai se misturar com o sangue venoso, certo? Então, gente, vocês podem observar tudo isso que eu falei aqui quando vocês lerem o capítulo 7 por completo. Vocês vão ler o capítulo 7 por completo e vocês vão responder o exercício do capítulo 7. Não deixe o livro em branco, não, tá, gente? Então, eu tentei resumir o máximo que eu pude, mas mesmo assim eu sei que o vídeo ficou longo. Espero que vocês tenham gostado e um beijo e até a próxima aula. Tchauzinho!